Olá, sejam muito bem-vindos a mais um SaúdeCast. Eu sou Beatriz Leite e hoje eu estou aqui com o Arthur de Medeiros Dias, que é médico neurologista, preceptor de neurologia e atua no Hospital Alípio Corrêa Neto, também conhecido como o Hospital Hermelino Matarazzo e o Hospital Santa Marcelina. Olá, Arthur, seja muito bem-vindo. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Queria primeiro dizer que é um prazer estar aqui podendo falar com vocês, falar um pouco da minha rotina e das doenças que tanto acometem pessoas por aí, que a gente possa ajudar. Muito obrigada, Arthur. Hoje a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. Então, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que a gente chama de neurodegenerativa. Ou seja, é um processo, é uma evolução que vai acontecendo com o cérebro humano de alguns pacientes com o tempo, mas que indica uma doença realmente. Não é só, o envelhecimento aconteceu, aquilo ali. Não, ele é uma doença mesmo. É uma falha no processo de funcionamento do cérebro que vai perdendo algumas funções com o tempo. Então, essa seria de forma mais geral o que seria a doença. A analogia que eu gosto de fazer em relação a isso é que, imagina que o cérebro humano é uma grande indústria, uma grande fábrica. E aí, quando essa fábrica vai funcionando, no dia a dia da gente, todo dia ela funciona um pouquinho, né? Então, ela produz alguma espécie de lixo, proteínas, que ela deveria produzir, faz parte da produção dela, mas que com o passar do tempo e da forma como a gente vive, elas vão se acumulando. Esse acúmulo, enquanto a gente é jovem, pode acontecer e o corpo tenta tirar, igual numa fábrica, produz o lixo e o lixeiro tenta tirar. O problema é que com o passar dos anos, o sistema de retirada se torna menos eficiente. E aí eu passo a ter acúmulo de substâncias que são tóxicas para o neurônio. E isso vai matando o neurônio, ou seja, vai matando as pequenas subunidades dessa fábrica. E isso vai causando uma lesão que se caracteriza como a doença de Alzheimer, que é a grande doença neurodegenerativa que causa a perda de memória no planeta hoje. E como que a gente diagnostica o Alzheimer, pensando que... Como diferenciar ele de um simples esquecimento que pode acontecer com o envelhecimento? Tá. Hoje, quando eu penso em perda de memória, seria uma das grandes queixas que a gente vê no consultório da gente hoje, no SUS e no convênio também. A perda de memória, eu preciso de muitos aspectos da minha vida para que eu tenha uma memória funcionando. Uma das coisas que eu tenho que ter, por exemplo, é a minha atenção. Quando a minha atenção não está voltada a o que eu estou fazendo, eu não consigo fixar o que eu estou fazendo. Se o cérebro distribui a atenção dele em 6 coisas ao mesmo tempo, a menos que seja, em geral, uma super mulher incrível que faz lavar roupa, cuida do menino, atende o telefone, assiste TV ao mesmo tempo, mas a grande maioria das pessoas não é capaz de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu preciso estar focado numa atividade para que eu renda nela. E uma das grandes causas de falta de memória hoje no mundo são os transtornos ansiosos e depressivos. Na prática, o diagnóstico tem que ser feito por um profissional de saúde, em geral, bem treinado. Leia-se, no grande maioria das vezes, neurologista ou geriatra. E existe um exame para diagnosticar? Existem exames de sangue que podem induzir, existem exames de líquor, que é o líquidozinho que tem na espinha, que a gente faz uma coisa meio feita tipo a hack para colher. E existem alguns tipos de exames de imagem, que são os PET scans, que são os exames que mais estão associados ao diagnóstico do Alzheimer. Porém, isso é, em geral, muito pouco acessível. Mas a gente tem, na prática médica, o diagnóstico clínico e a exclusão das outras causas, que isso eu consigo, de forma geral, na grande maioria dos casos, fechar o diagnóstico. E aí eu preciso de exames de sangue também, e a ressonância magnética de crânio é importante. E a avaliação médica é o grande ponto dessa questão. Porque a grande característica do Alzheimer é que ela evolui. E 2, que eu vou perdendo a memória recente. Então, o paciente com Alzheimer é aquele paciente que lembra como era a infância dele, como era a escolinha dele, o nome dos amigos da escola. Tá tudo certo naquele período da vida dele. Mas ele esqueceu que ele almoçou. Ele perde as chaves dentro de casa. Ele sai na rua e esqueceu pra onde ele queria ir. É uma coisa mais da memória dos últimos minutos a poucas horas. Esse é o grande processo. A perda ele não consegue fazer a conversão do que ele processou agora, da memória atual, para a memória a longo prazo. Aí ele tem dificuldade de acessar isso. É clássico
E quando o Alzheimer vai avançando, ele fica perguntando se ele já comeu e ele acabou de sair da mesa faz uns 30 minutos. Então, isso é um sintoma muito comum. E perder objeto é uma das grandes... Esqueceu comida no fogo. Entenda, esquecer a comida no fogo uma vez na vida, você não tem Alzheimer. Mas, se isso passa a ser uma rotina, isso é uma coisa que começa a chamar a atenção. Então, você me perguntou, o que é que chama a atenção? Primeiro, ver se não tem um componente depressivo ansioso, que aí é muito mais comum. Na maioria dos pacientes que vai no meu consultório, ele não chega dizendo assim, doutor, eu tô com perda de memória. Quando você vai ver, ele resolve com um remédio para depressão e ansiedade. A maioria deles. Os pacientes de Alzheimer resolvem assim? Não, outros casos. Os pacientes com queixa de memória. O paciente foi para mim com queixa de memória. Quando você vai ver, a maioria deles tem uma queixa depressiva ansiosa de base. E você trata, ele recupera a função totalmente, 100%. Resolveu o processo psiquiátrico, ele volta totalmente ao processo, à função memória dele. Porque ele estava só dividindo a atenção com o resto dos problemas dele. Tá? Só entre aspas, né? É uma simplificação grosseira. Mas é o que está acontecendo naquele momento. Mas eu tenho que ter outras causas também. Eu tenho que descartar se ele não tem uma tireoide pouco funcionante, por exemplo. Se não tem um déficit de vitamina, a vitamina B9 e a vitamina B12, que é o ácido fólico, esse ano com a balamina. São vitaminas em pacientes, por exemplo, que são veganos ou vegetarianos restritos, que podem não comer. Aí ele tem que repor, tem que acompanhar. Como tudo na vida, a gente tem que acompanhar. Todas as decisões da nossa vida devem ter algum tipo de acompanhamento médico. A gente tem que seguir com profissionais. E isso a gente tem que fazer. Se eu decidir ser vegetariano, tá ótimo. Vamos acompanhar para ver se a vitamina que tem na carne não vai ficar faltando. Eu tenho que ficar nesse tipo de acompanhamento. Mas o sintoma ele tem que ser consistente. Ele tem que ser descartado e acompanhado. Mas a grande característica da doença é a diminuição da memória a curto prazo. E aí, toda perda de memória tem que ser investigada, né? Eu acho que investigação e segmento são duas palavras da medicina que a gente tem que seguir na prática, tem que usar no nosso dia a dia. E Arthur, você falou no começo que tem um pouco a ver com o modo que a gente vive. Como assim? O que da nossa rotina a gente pode fazer para prevenir? É prevenível? A gente tem até um trabalho brasileiro que saiu esses dias que mostra que tem demências preveníveis. A principal demência do mundo é a doença de Alzheimer. E ela tem associação com fatores de risco cardiovascular. Ou seja, ter um cérebro saudável faz com que a fábrica funcione bem. Tá? Se eu tenho uma alimentação saudável, eu vou dar os nutrientes da fábrica para ela funcionar. Porque ela vai produzir mais lixo que deveria. Se eu tenho um corpo bem treinado, um coração sadio, porque eu faço atividade física, faço caminhada, essa fábrica vai ter menos disfunções, ela vai ter menos alterações. Logo, ela funciona melhor. Então, ter uma atividade física saudável, ou uma atividade física regular, ter um estilo de vida saudável, é essencial para que a fábrica funcione bem e ela não produza o lixo que ela está produzindo fora de hora. Então, ela tem um componente prevenível. O componente hereditário é pouco comum. Então, a minoria das doenças de Alzheimer é assim, a minha avó teve, a minha mãe teve, eu vou ter também. Isso não é uma regra, ao contrário, isso é uma exceção. Há um componente de múltiplos genes, ou seja, há alguma herança que a mãe passa para o filho, porém, isso não é a maioria dos casos. Curioso. A minoria dos casos é assim. Até algum nível de transmissão da mãe para a criança existe. Mas é pequeno, ao ponto de a minha mãe tem, eu vou ter também. Não, isso não é real. E o meu estilo de vida realmente faz sentido. Mudar o estilo de vida. Se tiver pressão alta, tratar. Se tiver diabetes, tratar. Se tiver dislipidemia, que é o colesterol alto, também tratar. Isso ajuda a prevenir, sim, a maior causa de demência. E a segunda é o que a gente chama de demência vascular, que é a demência associada ao infarto de pequenas regiões da cabeça. Há pequenos AVCs. Pode ser AVC grande, aquele clássico, ou envelhecimento cerebral também causado pela pressão alta. As duas causas são preveníveis com um estilo de vida saudável. Por isso que eu falei que tem um componente mais hereditário, mais que nasceu com você, e um componente do seu estilo de vida, de tentar ser uma pessoa mais saudável, que é uma coisa que a gente tem que tentar ser saudável. E por isso, por ter essa relação com o nosso estilo de vida, que impacta a longo prazo, que normalmente, não sei nem se normalmente, mas que são as pessoas mais velhas que são mais acometidas? Tem um componente do estilo de vida, isso com certeza tem, porque é um fator de risco conhecido, mas também tem a fábrica que vai perdendo função e a doença em si. A falha que acontece biologicamente lá na fábrica, o erro que acontece, que é o processo da gatilho para a doença, ele demora para acontecer. O lixo tem que demorar para se acumular.
O lixo chama proteínas tal e beta-amiloide. É uma coisa meio para pessoas que gostam de estudar isso. Então, ele demora tempo para que isso aconteça. É por isso que acontece em pacientes mais velhos. Doutor, então por que tem um tio meu que tem 40 anos e teve a doença de Alzheimer? Porque talvez ele tenha uma carga genética maior, e essa carga genética faz com que esse lixo seja produzido mais rápido, por uma falha metabólica, por uma falha na produção da fábrica, e essa falha faz com que o lixo acumule rápido. E aí, com 40 anos, ele tem também. Mas todo paciente que tem uma perda de memória de rápida evolução tem que ser, em geral, investigado com velocidade, porque tem causas de perda de memória rápida, sim, perda de função rápida, que são tratáveis, e o tempo que ele demora para chegar no neurologista muda o desfecho do processo. Por exemplo, eu tenho algumas doenças inflamatórias cerebrais, o termo bonito disso é chama encefalites, que causam perda de função em menos de 3 meses, ou até 1 ano. Essas perdas são tratáveis. Eu consigo internar, medicar esse paciente e ele reverter. Ele pode reverter até o que ele era antes ou ele reverter até o tempo que ele chegou em mim. Então muda o tempo que ele demora para chegar no especialista. E quando o paciente chega no especialista, paciente de Alzheimer, o que é possível fazer? Como que trata ou como que reduz os efeitos? Tá, isso é uma vanguarda, uma revolução que está acontecendo hoje na medicina, que é o tratamento da doença de Alzheimer. Por muitos anos, a gente o tratamento era tentar evitar que a pessoa tivesse. Basicamente, cuidar do estilo de vida do paciente. Depois, foram lançados uma série de medicações, que são os inibidores da acetilcolinesterase, que são medicações que meio que conseguem diminuir o cheiro do lixo. A pessoa sente menos que está sentindo esse acúmulo na produção da fábrica. Então, alivia os sintomas, a memória temporariamente melhora. Mas a doença, como eu falei, ela tem um processo evolutivo natural. Ou seja, hoje o tratamento mais usado da doença de Alzheimer diminui os sintomas. Nos últimos anos, 5 a 10 anos, a gente está conseguindo limpar o excesso de lixo. Porque a doença de Alzheimer hoje, a gente não consegue desacelerar o processo. Infelizmente. Mas, felizmente, a ciência parece ter encontrado uma primeira via nessa fábrica, onde mexer ali, que pode desacelerar. Os primeiros resultados foram positivos. A gente tem hoje algumas drogas, ainda sem aprovação brasileira, que parecem que vão mudar esse desfecho. Mas o tempo que vai dizer como isso vai acontecer. O que eu, como neurologista, faço questão de falar em cada uma das consultas, eu acho que aqui é importante a gente frisar, é que o cérebro é muito caro para que ele exista. Como é assim? muito caro manter o cérebro funcionando. Eu gosto dessa analogia porque ela funciona bem. Um corpo de uma pessoa saudável, vamos chutar para 50 quilos de uma menina jovem, e o homem em torno de 70, é uma média razoável. 50 quilos, 100% do volume sanguíneo vai para esses 50 quilos. O cérebro tem em torno de 1,5 kg, 2 quilos. E ele gasta quase 20% do sangue para se manter funcionante. Então, se eu tenho 50 quilos, 100%, 2 quilos, 20%, é porque o cérebro gasta muito mais do que a média dos outros tecidos humanos. Ou seja, é muito caro manter a minha cabeça funcionante. Logo, eu tenho que utilizá-la. Quando eu fico em casa, sentado, olhando para o sofá, sem fazer nada, o meu corpo tende a... Eu estou gastando dinheiro à toa. E gastar dinheiro à toa não costuma ser uma coisa inteligente. Logo, ele diminui a capacidade cerebral. Logo, a grande coisa que eu tenho para dizer, qual é o grande tratamento do Alzheimer ainda hoje? Doutor, você falou que tem terapias que estão chegando. É isso mesmo, estão chegando. A acessibilidade disso ainda é muito pequena. A grande tratamento hoje para a doença de Alzheimer é botar a cabeça para funcionar. Ou seja, eu tenho que ter a minha atividade física, eu tenho que ter um trabalho. Esse trabalho pode ser voluntário, esse trabalho pode ser, como a minha tia... Eu tinha uma tia-avó que fazia um trabalho lindo. Ela organizava um forró para os idosos da cidade dela. Eu adorei, que bonitinha. Ela passava uns 2, 3 dias da semana dela organizando o salão. Ela ia lá, ela limpava, ela faxinava. E no outro dia ela comprava as coisinhas do mercado. Ela ia cozinhar a comidinha dos meninos. Os meninos, né? Os senhores de idade que iam dançar forró. Lá no interior do Rio Grande do Norte, de onde eu sou. E aí ela... Olha que coisa linda.
Aí na quinta-feira era o forró. Aí então ela ia organizar a banda, nananã. Então ela passava 3 dias da semana dela trabalhando num trabalho voluntário e ela cobrava uma taxa simbólica aqui pra bancar o sanfoneiro, o músico do triângulo e o zabumba e um lanchinho, um pão com queijo, um café, uma coisa muito simples. E era lindo, e ela passava 3 dias na semana dela pensando e trabalhando em prol do outro trabalho. Pode ser voluntário, pode não ser. Pode, no seu trabalho, eu não quero trabalhar não, eu trabalhei a minha vida inteira, eu devo trabalhar. Tá tudo certo. Então vamos ler um livro. Vamos pintar. Eu gosto de fazer palavra cruzada. Tá tudo certo. O que não pode é ficar passivamente do tempo inteiro assistindo a novela a tarde inteira. É por isso que os grupos das UBS são tão importantes, né, doutor? Isso. Para manter, isso. especialmente falando da terceira idade, manter ativa, né? E socializando e realizando atividades. Isso, e o social é a outra parte que vale a pena desse tripé. Uma atividade física, mexer o corpo, mexer a mente e talvez mexer a alma. Ver o neto, ver os amigos, atividades sociais. É por isso que aquele dominó na praça é uma coisa incrível. Ele tá pensando em como ganhar do colega naquele momento, um inimigo. E ele tá interagindo, pensando, conversando, falando de futebol. Então, aquele processo mental, psicológico e físico é a grande arma que a gente tem. Eu lembro que você comentou, até em outro momento que a gente estava conversando, sobre um paciente seu que tinha Parkinson e não conseguia segurar os dominós, né? Você pode contar um pouquinho essa história? Claro, o Parkinson também é uma doença neurodegenerativa, que tem um processo meio parecido com essa ideia da fábrica. Então, são analogias que servem para as duas doenças. Só que enquanto a fábrica que dá problema, no caso do Alzheimer, é a região da memória, onde inicia o processo. No Parkinson, o primeiro sintoma geralmente é um sintoma motor. O primeiro sintoma que o leigo percebe. Em geral, os pacientes com Parkinson têm dificuldades de olfato, têm constipação 10, 20 anos antes de começar a doença percebível pelo leigo. Em geral, tremor, diminuição da velocidade de movimento e rigidez. Esse meu paciente era um paciente que ele já era aposentado e ele tinha muita vontade de jogar dominó, era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. E ele não tinha conseguido um tratamento adequado, não estava conseguindo jogar o dominó dele. E quando ele passou comigo, eu fechei o diagnóstico, ele tinha um Parkinson muito claro já quando ele chegou em mim. E quando eu comecei o tratamento, esse paciente recuperou a função muito rápido. E voltou a jogar e ele disse que nunca mais ia deixar de passar comigo porque a gente conseguia ter deixado ele funcional. Talvez não para sempre, mas o que é que a gente fala aí para sempre na nossa vida? Eu não conheço nada que dure para sempre. Mas pelo maior tempo que a gente puder deixar ele funcional, a gente vai tentar. Que bacana. E Arthur, hoje a gente tem alguma linha de cuidado para esse paciente com Alzheimer? Porque você comentou das medicações, né? Tem algumas ainda que não foram aprovadas. Mas o que, além disso, dá para fazer pelo paciente? Além de todas essas questões que você colocou de atividade? Eu sou de uma linha de pensamento que sempre há o que fazer. A gente sempre tem o que fazer por alguém. Mesmo aqueles pacientes que estão partindo, tem muita coisa para fazer por eles. No Alzheimer, a gente precisa, como nação, acredito eu, criar uma linha de cuidado do paciente, de uma linha de cuidado das doenças. Eu vou além do AVC. A saúde ela tem que ser pensada como um todo. Que esse paciente com depressão, a depressão aumenta a chance de ter Alzheimer quando não tratada. Então, por que a gente não consegue, como nação, ter um avanço na saúde mental, ter mais psicólogos para essas pessoas, os pacientes com Alzheimer ter acesso à fisioterapia mais ampla, à terapia ocupacional, à fonoterapia, porque eles vão evoluir com dificuldade de engolir, eles vão morrer de pneumonia, tá? A causa de morte nesse paciente é a infecção. Pneumonia, como ele não mexe, ele evolui com escara, que é a úlcera de pressão. Então a gente precisa, como nação, desenvolver uma linha de cuidado mais eficiente para a saúde como um todo, inclusive para o Alzheimer. Com a equipe multiprofissional trabalhando intensamente, a gente consegue mudar o desfecho desses pacientes. A linha de cuidado do AVC, ainda em termos nacionais, precisa se desenvolver bastante. Eu percebo que você até se emociona um pouco falando, né? Um pouco. Talvez não tão um pouco assim. Por que te toca tanto, você acha? A neuro entrou na minha vida muito passivamente. Quando estudei os primeiros momentos, eu não gostei da neurologia. É uma ciência muito complexa em muitos aspectos e eu não me via maduro, talvez, o suficiente para entender todos esses processos. Quando eu comecei a estudar, nossa, eu me lembro que foram muitas madrugadas com garrafas e garrafas de café.
Mas eu não tive a maturidade para entender esses processos, para juntar esses processos numa linha de raciocínio. E os meus familiares foram adoecendo com patologias neurológicas, avós. A minha tia-avó do forró teve esclerose múltipla. E aí, mas não por isso também, mas também por isso, eu depois tive professores da minha formação que me mostraram que a neurologia fazia muito sentido, não era só aquela aleatoriedade de informações soltas. E aí, na minha residência de clínica médica, eu me apaixonei pela neurologia. E aí... Tá até hoje. Que bonito, Arthur. No dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Conscientização da Pessoa com Alzheimer. Por que você acha que é importante a gente ter uma data como essa? Datas falam sobre informação. Informação é a maior arma que a humanidade já disponibilizou para nós mesmos. Quando eu tenho pessoas parando e pensando sobre algo, eu tenho visualização, eu tenho divulgação de conhecimento, eu tenho possibilidade de criar essa linha de cuidado. Ter um novo olhar. E um novo olhar pode gerar um efeito em cascata, né? Às vezes a gente não consegue construir nada sozinho, né? Mas quando a gente, como sociedade, modifica os olhares, a gente consegue construir coisas grandes. Então, um dia é um novo olhar. E que a gente possa todo ano ter um novo olhar e evoluir nesse sentido. Muito obrigada, Arthur. Você sempre me encanta. Todas as vezes que a gente conversa, eu fico apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada pela participação. Espero podermos conversar mais vezes sobre diversos outros assuntos. Muito obrigada pela audiência. Comente, curtam, compartilhem. Tchau, tchau.